Antes da maioridade, a carioca Lídia Garcia já tinha uma graduação em música. Com o diploma embaixo do braço, mudou-se para Brasília aos 21 anos, enquanto a capital era construída. Aqui, tornou-se a primeira professora de música da rede pública de ensino. A luta em defesa dos direitos e da valorização da cultura negra no Distrito Federal também marca a trajetória desta mulher, que conta a própria história nesta edição do programa Pioneiros. Lídia Garcia, 3/3/1938. Eu nasci no Rio de Janeiro, minha mãe se chama Isabel Garcia, foi uma jovem que cedo entrou na profissão de costureira. Meu pai, Guido Leandro Garcia, um funcionário da prefeitura. E voltando à minha mãe começou a costurar muito jovem, mas tinha muita habilidade. Logo foi para a principal casa de costura do Rio de Janeiro, Casa Canadá, onde ela ficou alguns anos. E imediatamente, assim, após o casamento, ela começou a costurar ela própria, né? Trabalhando até que a coisa cresceu e ela teve o ateliê dela próprio no Rio de Janeiro, no Largo da Carioca. A minha mãe e meu pai eram pessoas muito curiosas, muito habilidosas. A minha mãe tinha uma clientela muito especial, uma clientela muito boa. A costura da minha mãe era uma costura muito fina. Minha mãe costurava com figurinos franceses, alemães. Minha mãe, quando passava na Rua do Ouvidor, onde tem a confeitaria Colombo, os jornaleiros italianos, frisem bem, a maioria das bancas de jornal italianas, quando a minha mãe passava, que ela só utilizava aquelas lojas de tecidos finos, eles gritavam: Madame Garcia, chegou l'Art de la Mode, chegou o Burda. Então a minha mãe tinha uma clientela, pelo local que ela trabalhava, uma clientela bastante sofisticada, né, que a gente chamava antigamente, e também ficou acompanhando a cena cultural do Rio de Janeiro. Tanto a cena cultural de Dercy Gonçalves, sendo a cena cultural de chanchadas, mas também a oportunidade que o meu pai era amigo de homens negros que eram funcionários do Teatro Municipal, e às vezes eles se encontravam e falavam: olha, tem um negócio bom aqui hoje no Municipal, chega lá, leva sua esposa, ou peça a ela que venha. Então eu tive a oportunidade de frequentar também essa área da cultura, né? Da cultura brasileira e europeia, né? Assim como também ter conhecido Solano Trindade, que é um homem negro que ensaiava na Escola de Belas Artes, próximo do Teatro do Conservatório. Ali é um miolozinho, né? Largo da Carioca, Teatro Municipal, Escola de Belas Artes, Conservatório Brasileiro de Música, Ministério da Educação. E quando eu ia para a pé, né? Que a gente estava muito a pé, tudo próximo, eu via Solano Trindade ensaiando lá no porão da Escola de Belas Artes. Nós morávamos, eu acho que a gente morava em Laranjeiras, mas eu morei também no Rocha, mas logo em seguida fomos para Santa Teresa. Eu morei no Santa Teresa, eu fiquei em Santa Teresa, eu fiz meu curso primário no Colégio Menino Jesus, era um colégio particular de uma família, um colégio muito bom, já acabou também, e vivi lá até os 13 anos, quando meus pais, graças a Deus, compraram um apartamento na Lapa, na Rua do Riachuelo. E logo em seguida eu fui estudar também no Largo da Carioca, num colégio até de origem portuguesa, Liceu Literário Português, onde eu fiz até o ginasial, né? E estudando sempre música no Conservatório Brasileiro de Música, que fica até hoje ali em frente ao Ministério da Educação, na Rua Graça Aranha. Então, era conjunto o estudo da música com o colégio. Como eu fui estudar com 7 anos, eu fiz todas as matérias, fiz teoria musical, me apresentava também com as audições de clássica, né? Que eu estudei piano clássico, e depois eu fiz as matérias todas que tinha no conservatório: pedagogia musical, transporte e acompanhamento, canto coral, acústica e biologia. Tudo isso você ia somando a harmonia
4 anos de harmonia. Quando eu terminei tudo isso, eu tinha 16 anos. E aí o Ministério da Educação dá como superior esse curso. Então, aos 17 anos, 18 anos, eu já tinha um diploma de curso superior. Eu fiz especialização com a professora Lide Mignone, que era cunhada de um grande compositor, Francisco Mignone. No conservatório, então, tinha com Cecília Conde, uma grande mestra também, e a senhora Lide Mignone, que na época era uma senhora bem mais idosa, mas esse curso, que tinha defesa de tese, nós trabalhamos, desenvolvemos a criatividade. Começamos a trabalhar com folclore brasileiro, com as canções infantis, com as rodas, com as cirandas, com as dancinhas respectiva de cada estado do Brasil. Eu fiz muitos cursos. Até os 21 anos, quando me afastei do Rio de Janeiro, que vim para Brasília, eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos extras, né, de psicologia infantil, de música folclórica com Fernando Lebes, com a professora Dora Faria, com Cecília Conde. Eu fiz estágio na Cruzada São Sebastião. Cruzada São Sebastião foi o resultado da transferência de um morro para o Leblon, questionada até hoje, mas onde muitas famílias se formaram. Então eu fiz um estágio que foi lindo na Cruzada de São Sebastião, que as crianças que tinham saído de uma comunidade foram para lá e o conservatório levava suas estagiárias para trabalhar com as crianças. Nós trabalhávamos instrumentos, trabalhávamos como tocar um pandeiro, como tocar um ganzá, um chocalho, um reco-reco. Isso tudo passou e também me fez ser uma mulher mais criativa ainda. A música leva você para vários caminhos. Leva para você... Quando eu dei aula para criança e dei aula em universidades, como dei na Faculdade do Sina, como dei aula na Faculdade Católica, como fui membro da UNB, lá com o professor Volney Garrafa, é formar pessoas para que eles sejam um apreciador de música, para que eles sejam um instrumentista, um pandeirista, um cantor, ou um músico da orquestra. Educação musical faz com que você abra os ouvidos, os olhos, o olhar, o desejo de amar essa arte que é a arte musical. O Renascença Clube nasceu como um clube também para que o negro tivesse um espaço onde ele pudesse estar, já que outras sociedades como Fluminense, ou sei lá, outro não tivessem. Mas nós tínhamos também a questão também das escolas de samba, que também reuniu um grupo bom de negros. O Renascença chegou a mim, e eu levei minha família, através de Willy Melo, o pai dos meus filhos, desenhista de Oscar Niemeyer. Então eu conheci o Willy quando eu ia para a aula, né? Você sabe que é aquela piscadinha assim, né? Hoje o pessoal nem pisca mais o olho, né? E tal, conheci aquele negão e comecei a namorar e tal. E ele me levou para o Renascença, que ele estava indo, e lá ele fundou, imaginem vocês, 1956, por aí, o Grupo dos Palmares. Nem se falava em Palmares. Quem podia falar para Palmares eram os estudiosos, né? Mais os estudiosos, como os Décio Freitas, talvez Edson Carneiro, né, um folclorista e pesquisador. Então, ele fundou o Grupo dos Palmares. O que foi o Grupo dos Palmares? Foi a reunião de jovens, meninas e homens e mulheres, indo para o Renascença para mudar aquele caminho que o Renascença tinha. Era o doutor fulano, doutora fulana, doutor fulano. Fizemos uma grande festa na Casa do Estudante, na Uni, que foi um baile, o primeiro baile do Renascença, né? E lá ia eu escolher a mais charmosa, a mais bonitinha, né? Que fui eu que ganhei, né? E tal. Minha mãe fez uns vestidos, teve um desfile, né? Fez para outras pessoas, para Maria Helena Arruda, professora. Então, o Renascença renasce também com esse grupo de jovens.
namoramos muito tempo, né? Um ano e meio e tal, e ele disse, olha, aqui no Rio o que eu ganho é muito pouco para manter você. Para manter seu conforto, né? De morar num bom apartamento com seus pais, de ter estudado, também estava começando a trabalhar. Meus pais realmente, meu pai e minha mãe, nessa época, já de um tempo atrás, tinham uma situação financeira boa. Temos uma casa na Ilha do Governador, onde meu irmão mora e tal. Já tinha conquistado a possibilidade de ter 2 imóveis, né? Que é difícil, né? Mas aí ele falou, não posso manter você aqui. Aí apareceu o concurso da Nova Cap, né? Contratando pessoas para vir para Brasília, para fazer parte da equipe que ia construir e desenhar Brasília. E aí ele fez o concurso lá no Rio, passou e se mandou para cá. Ainda ficou 1 ano e meio aqui, eu fiquei lá, ele ia e vinha, até que em 1959, já com essa casa era bem menor, né? Essa casa aqui é da Fundação da Casa Popular. Muita gente fez 2 andares, outros não. A minha casa é térrea, aqui que eu criei meus filhos, estou muito bem com ela. Aqui não tinha nada, não tinha nada não. Aqui era lanterna o tempo todo, barro, né? Eu vim para cá realmente pelo amor. O amor é lindo, né? O amor falou mais alto. Eu vim, logicamente meus pais ficaram bastante, assim, tristes, né? Mas ao mesmo tempo felizes, né? Porque era o início de uma outra vida. E o Willy já tinha feito algumas amizades aqui, né? Já tinham outras famílias também, outras pessoas que trouxeram suas esposas, alguns de casamento mais antigos, mas Brasília chamou as pessoas porque era a construção de um novo Brasil e também um salário convincente, né? Mas aqui não tinha nada. Aqui nós, aos sábados, tinham ônibus que levavam as mulheres para o Núcleo Bandeirante para a gente fazer as compras que a gente precisava. Não tinha nada. Tinha uma padaria ali na W3, padaria Cruzeiro, mais nada, não tinha mercado, não tinha nada, tudo era no Núcleo Bandeirante. E as famílias, os homens saíam para trabalhar, a maioria dessas mulheres, eu também não trabalhava, como eu falei para você, ficavam em casa, e final de semana era música, era Oscar Niemeyer aqui dentro, era os funcionários, tanto os motoristas quanto o pessoal da cozinha, o pessoal que vinha, era nas casas, um dia era aqui, outro dia ali, era cantando, dançando, e a gente ia para o Bandeirante comprar as coisas, até tomar sorvete, a gente ia, porque não dava para trazer o sorvete que ia derreter, né? E aí foi crescendo, a cidade foi crescendo, né? Já tinha a escola Júlia Kubitschek no Bandeirante, já estávamos criando as escolas, né? O Casebe aqui do lado, que é acho que uma das escolas mais antigas, né? Onde muita gente trabalhou, muita gente conhecida, alguns já foram, outros estão aí. E a senhora ficou em Brasília? A senhora Fiquei nunca teve em Brasília. vontade de voltar para o Rio? Não, eu vou ao Rio sempre que eu posso não posso perder o sotaque, né? Eu fiquei em Brasília porque fiquei. Coisa do destino, gosto muito daqui. Eu fui à África do Sul, tem uma foto ali bonita, na África do Sul há 25 anos atrás. Eu fui para um encontro de mulheres negras, eu e uma outra brasileira também, que estivemos juntos também lá, nesse lugar, né, em Joanesburgo. Joanesburgo, fomos a Soweto, chorei muito em Soweto, fomos lá no prédio do Conselho do Mandela, né, ele não estava lá, né, visitamos, mas logo em seguida, quando fui a Soweto, e vi aqueles contêineres, né, que a exposição lá são naqueles contêineres, e pisei naquele solo onde tanta coisa fez com que aconteceu, né? E também quanta coisa Mandela fez pelo país, né? E também quando nos reunimos, a reunião lá foi numa igreja, não sei se era católica, onde teve
o acolhimento, né, das pessoas que foram para esse congresso também, que foi me dada a palavra, né, muito emocionante. Depois, há um tempo atrás, eu fui com a minha filha, que ela foi fazer um trabalho em Moçambique. Fui eu, ela e 2 netos, num subúrbio de Moçambique. Agora, uma coisa muito interessante que aconteceu lá em Moçambique foi que anunciavam, porque era na época do Carnaval no Brasil, né, quando eu fui lá. Então, ia ter uma festividade numa comunidade lá, onde tem uma marca cultural muito forte, e que eles tinham uma associação que ia fazer um carnaval. E aí nós fomos, eu e a Lei e os meus 2 netos, o Rodari e a Mina. E o Rodari levou, na época era negócio de carnaval, ele pegou um pó prateado e passou assim, e fomos para lá. Quando nós chegamos lá, eu nunca vi tanta criança sozinha num lugar assim, era um bairro, né? Como se fosse um campo de futebol. E aí, quando as crianças viram ele com aquele negócio, meninas, as crianças passavam a mão, passavam no corpo, fizeram fila, porque ele estava muito purpurinado. Daqui a pouco, começou a festinha lá, a apresentação dessa tal da associação, os meninos dançando um sambinha, com uns papel crepom e tal. De repente, soltam a música do Zeca Pagodinho. Ah, meu Deus do céu, pra quê? Eu em Moçambique, carnaval no Rio de Janeiro, a associação lá, o DJ, sei lá o que era, soltou a música do Zeca Pagodinho. Eu me vi sozinha naquela arena, dançando e cantando. Foi muito emocionante. Bom, aqui em casa já se viam, né? As pessoas já vinham aqui, tanto pessoas negras como não negras, né? Mas isso tudo, o tempo passa, não foi em 1960, já foi lá para 1980, né? Que a gente, 1970 e poucos, tem que dar uma olhada aí, que a gente começa a juntar, porque a gente acaba que encontra num teatro, ou encontra num boteco, e vamos fazer, né? Vamos juntar. Juntei Jacira Silva, juntei o Carlos Moura, juntou o falecido Vladimir. E aí nós começamos a nos reunir no SESC. A professora Maria de Souza Duarte, uma mulher não negra, abriu essa porta e a gente começou a conversar, porque a gente precisava de um espaço para a conversa. E a primeira iniciativa foi o Centro de Estudos Afro-Brasileiro, CEAB. Mas no meio disso também tinha o pessoal que eu quero ser independente. Então tinha o grupo dos independentes que vinham, que conversavam, mas não tinham, esse nome eles davam para eles mesmos, né? E aí também já tem alguma conversa com o pessoal do Cruzeiro. Começa a juntar, assim, pipocar pessoas, né? O SEAB, ele não se eternizou, ele acabou, em 10 anos ele acabou. Mas nesse período a gente fez muito evento. A pauta da mulher negra, a pauta da saúde, a pauta da violência, né? Aliás, todo o ativismo ele é virado, ele é calcado nessa questão. Mas as mulheres negras resolveram se reunir e esse encontro foi maravilhoso. A minha filha, que não está mais hoje, Mali Garcia, foi a capa da primeira agenda da mulher negra. Foi uma agenda muito bonita, feita também por mulheres negras. Essa reunião foi lá em Valença, foi lindo, foi maravilhoso. Cada equipe que chegava era uma festa, onde tivemos todo o debate, tivemos a parte de dança, tivemos a parte de política. Algumas mulheres ainda que foram dessa luta, algumas poucas não estão mais com a gente, mas a gente continua evocando a passagem delas, né? E daí criaram muitas coisas, né? E até hoje hoje existe grupos de mulheres negras em todo o Brasil. Sim. No Maranhão, em Brasília, no Rio, em São Paulo, no Amazonas, todos os lugares, Mato Grosso. Eu criei o Basafro, primeiro porque inicialmente foi essa temática, uma das minhas filhas ia ser da matriz africana, ela ia fazer sua entrada, né?
com a mãe Beata de Iemanjá, e aí eu precisava de alguns recursos para ajudar. Aí eu falei, vamos fazer um bazar? Vamos fazer um bazar aqui em casa? Mas não vai ser bazar, vai chamar Bazafro. Convidei algumas artesãs, negras e não negras, para que a gente fizesse esse bazar, que ia ser 3 dias, onde a gente ia mostrar algumas coisas da cultura, inclusive eu já tinha alguns tecidos africanos e tal, e resolvi fazer aqui em casa. Mas antes disso, ou mais ou menos na mesma época, eu fiz uma grande festa do Bazafro na Cultura Negra, aqui na Aliança Cultura Inglesa, tem a Aliança Francesa e Cultura. Na Cultura Inglesa eu fiz uma grande festa, onde também eu convidei essas pessoas. Depois eu comecei a fazer aqui em casa. Esse foi muito, muito bonito. Foram 3 dias de exposição, de apresentação de grupo de capoeira, de dança. E depois eu resolvi fazer aqui em casa também, que eu fiz o primeiro, que chamou Mãe África, onde eu vendia tecidos, roupas, objetos. Eu viajava muito pelo MEC para dar curso de música, e sempre eu ia nos estados e eu sempre trazia alguma coisa. Aí as pessoas também ficavam curiosas, olha, Lídia, você traz tanta coisa, por que você não mostra? Então foi tudo junto, né? Foi tudo junto. O Bazafro, ele não é só para vender roupa, aliás, ele não é para vender roupa, ele é para divulgar a nossa cultura. O Bazafro teve a oportunidade de participar de muitas conferências de cultura aqui em Brasília, e logo essa semente foi plantada. E as mulheres que têm o poder, que têm essa criatividade, hoje também estão fazendo os seus ateliês de costura e denominando Conexão África, Linda dos Tecidos, por aí vai. Mas o Bazafro é a semente. Hoje eu sou do coletivo de mulheres negras Baobá. Depois da marcha de 2015, que já havia um afastamento, como eu falei, de movimentos negros, né? Depois da marcha de 2015, porque antes da marcha nós nos reunimos em todo o Brasil, as pessoas foram se reunindo para fazer a marcha aqui em Brasília. Depois da marcha de 2015, nós resolvemos nos reunir novamente e criamos a Frente Negra de Mulheres, da qual eu fiz parte durante muitos anos, da qual fizemos parte durante muitos anos. Quando veio a pandemia, nós entramos na internet, Frente Negra de Mulheres Negras. O que vamos fazer agora que não podemos sair de casa? Vamos fazer. Quem tem fome tem pressa. Vamos ver o que a gente faz. Quem tem fome tem pressa. Surgiu a ideia de dar cestas básicas. Houve um grupo da Frente de Mulheres Negras, da qual eu não faço parte, nem eu nem outras colegas, que foi contra. Fizemos uma live com uma pessoa da bioética, que é uma pessoa doutora. Fizemos essa live. Não houve acordo. Não vamos dar comida para ninguém. Não queremos. Isso daí é assistencialismo. Então, nós, eu e outras mulheres negras, resolvemos se afastar. Acertamos tudo. Fomos por uma advogada para deixar tudo arrumadinho, para não ter melindres. Fizemos live, elas não quiseram, saímos numa boa. E hoje estou, como outras mulheres, no coletivo de mulheres negras, e a partir daquele dia que falaram que era assistencialismo, nós nos afastamos e fomos buscar as cestas básicas para quem tem fome. E hoje nós damos 100 cestas básicas e damos cultura e damos informações às mulheres do setor de chácaras Lúcio Costa, que fica ali atrás da Igreja São José, no trilho de trem. Lá, desde a pandemia, eu não ia na pandemia, só ia quem tinha mais saúde. Começamos com 20 cestas. Eu queria
queria deixar uma coisa que a gente não fala e que fica guardado. A questão das religiões de matriz africana, o respeito às crianças que têm que usar uma conta, às mulheres, aos homens, o respeito à nossas vestimentas, o respeito à nossa comida, que não roubem a nossa cultura. Chega de racismo. O racismo não fomos nós que inventamos. A branquitude tem que tomar conta desse racismo que eles querem nos jogar em cima. Eu falo isso porque cada dia que eu me levanto, cada dia que eu acordo, eu penso, será que hoje não vai ter? Mas tem todo dia o racismo toma conta. A mulher negra é a mais bela, que à noite pensando nela, vestiu-se com os trajes seus.